Olá, família, que a paz do Cristo esteja no coração de todos. Continuando a nossa leitura sintetizada do livro A Arte Moral de Educar os Filhos, autoria de Walter Barcelos, publicado pela editora Didier, hoje nós daremos início à quarta parte do livro, onde o autor vai focar, visar a criança. Então, o primeiro capítulo desta quarta parte recebe o título de Impedimentos à evangelização da criança. Todo pequenino é um espírito que está vindo de uma longa história de sucessivas encarnações, necessitado de educação e aperfeiçoamento moral. A evolução é um esforço de conjunto, e quanto à educação da criança, deverá reunir para alcançar bons resultados com as pessoas mais comprometidas com a temática. Os pais, os professores, os especialistas em educação, os psicólogos, os evangelizadores da criança e os expositores espíritas. Entre todos a quem devemos dar as mãos da assistência, a criança deve estar em primeiro lugar em nossos investimentos de amor e educação. A criança será no futuro aquilo que o pai e a mãe lhe fornecerem no hoje. Nisto não resta a menor dúvida. É a lei da sementeira espiritual no canteiro do coração dos filhos. A educação da criança é a base de uma humanidade fraterna no amanhã, mais educada e feliz. Podemos averiguar, tristemente, que estamos impedindo, de vários modos, de forma inadvertida e cega, a caminhada de aperfeiçoamento dos pequeninos na direção do Educador Celeste, Jesus Cristo. Não bastam, para a educação da criança, algumas frases morais ou a rigorosidade na correção, se o seu ambiente é cercado de maus exemplos, justamente daqueles que se propõem educá-la. Olha o exemplo aí, né? Vamos relacionar algumas deficiências devastadoras de pais e dirigentes de centros espíritas que impedem com todas as forças negativas a boa formação moral de nossos filhos. O autor aqui vai relacionar 15 itens, né, que obstruem, que dificultam ou até mesmo atrapalham a educação da criança. A primeira, a ausência de Deus nos anseios de progressos dos pais como desculpa pela preocupação única de conquista dos bens terrenos para melhor cuidarem dos filhos. A segunda, a falta de diálogo evangelizado no lar com os filhos, principalmente no período infantil. Olha o diálogo, falar de Jesus, falar de Deus, falar de moral, né? Mesmo quando os filhos já estiverem adultos, né? Principalmente na infância, mas isso não significa que depois que cresceram, nós não devemos ter este cuidado. A gente sempre falarmos, né? Aproveitarmos aí as ocorrências do dia a dia, né? Os fatos que estão acontecendo no mundo, e falarmos sim do mestre, né? Terceira, a supervalorização da cultura do mundo em detrimento da educação religiosa. Quarta, o excesso de mimos e a superproteção afetiva aos filhos, aprisionando-os, ao invés de prepará-los para a liberdade
com responsabilidade. Quinta, a indiferença quanto aos maus hábitos dos pequeninos, julgando que são coisas de menor importância e acreditando que tudo passa. Aí é interessante, né? É criança, que gracinha, estamos vendo que está fazendo errado, mas é criança, é tão bonitinho porque é criança, mas quando é adulto nós não achamos bonitinho, né? Então, é uma forma de negligência ou leviandade, né? Sexta, a plena liberdade sem controle algum e sem nenhuma linha de limite às manifestações de agressividade das crianças. Sétima, pais e mães que se maravilham com a beleza física e progresso da inteligência dos filhos e nem percebem o aparecimento de seus graves aleijões mentais. Oitava, os genitores levianos que não levam seus filhos à escola espírita de evangelização nas casas espíritas. Nona, os pais invigilantes que não participam nos centros espíritas das reuniões especiais, tais como reunião de pais e de reunião de evangelizadores. Pessoal, nas escolas, grupos, seja no primário, né, no ensino médio, toda escola sempre realiza uma reunião de pais e mestres. E o pai ou a mãe, né, deve sempre comparecer. Nas casas espíritas também. É a mesma coisa. E não tratar de forma diferente. Eu vou na reunião dos pais e mestres lá na escola do meu filho, no colégio do meu filho. Quando é uma reunião de pais, uma reunião de evangelizadores, eu devo ter o mesmo interesse para saber como é que está o andamento da minha criança, como é que ela está se portando, como é que ela está se saindo. E nas reuniões de pais especificamente, né, aí já não tem evangelizadores, mas de pais, é a minha reeducação para melhorar o meu esclarecimento, né, a minha didática, a minha postura diante do meu filho. Décima, pais que não realizam o culto do Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana com os filhos. 11ª, pais devotados às tarefas de doutrina, mediunidade e assistência fraterna, mas no lar não tem tempo para conversar mais de perto com os filhos, conhecendo suas dificuldades e aprofundando os sentimentos e os laços de simpatia. Ou seja, o espírita se dedica a todas as tarefas, a todos os estudos realizados na casa espírita, mas esquece desse atendimento, desse carinho, dessa aproximação com o seu filho dentro do lar, né? É a mãe, o pai ali juntos, trabalhando, semeando, adubando o que foi semeado, né, junto aos filhos. 12ª, pais que deixam seus filhos crescerem sem orientação religiosa e deixam para quando maiores de idade escolherem por si mesmos a busca de uma crença ou permanecerem no materialismo. Olha, isso é muito comum. A mentalidade dos pais, eu não vou falar de religião com meus filhos, quando eles crescerem, eles decidem que religião abraçar, se abraçar alguma. Vejam, quando eles estiverem adultos, é natural que eles vão optar por alguma coisa. Então, pode ser que amanhã uma criança nascida num lar espírita
resolva optar por uma outra doutrina. Tudo bem, está tudo certo. Mas não deixemos de dar uma base na infância deles. É preciso dar uma base, porque senão dificilmente ele não vai abraçar religião nenhuma. Então, daremos a nossa base. Sou espírita, vou dar a base espírita. Quando crescerem, se não estiverem satisfeitos e acharem que a doutrina espírita não satisfaz os seus anseios, que mude, mas que tenha uma religião, que estejam ali com Deus, que saibam o que é Deus, que estejam com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E aí, mas vamos dar sim, e não ficar, quando eles crescerem eles resolvem, né? Não é por aí o caminho, não é por aí. 13ª, pais que exigem virtudes de obediência, respeito e disciplina aos filhos e nem se preocupem em dar-lhes bons exemplos no cotidiano do ambiente familiar. Aquele ditado antigo, né? Meus filhos, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Não está certo, é incoerente, né? E o exemplo? O papai diz isso, fala aquilo, eu não posso brigar, mas ele vive brigando com a mamãe vive brigando com a vizinha e fica falando que eu não posso brigar na escola. Não fecha a conta, né, gente? Não fecha a conta. 14ª, dirigentes que não aceitam as atividades da escola espírita de evangelização da criança nos centros espíritas, porque julgam perturbar o ambiente e os espíritos sofredores. É ridículo isso, né? Me perdoe, mas é ridículo. 15ª, diretorias de casas espíritas que não dão necessária ajuda financeira, apoio moral, entusiasmo educacional, orientação doutrinária, assistência espiritual e promoção de cursos na preparação ou reciclagem de evangelizadores da criança. Então são 15 dicas, né? 15 obstáculos que o Walter nos dá aqui, né? Que obstruem, dificultam ou até mesmo paralisa totalmente a formação moral dos nossos filhos. A todo momento, com nossa ignorância e insensatez, estamos impedindo as crianças de receberem a educação moral sadia, pois estamos fornecendo-lhes, sem que percebamos, o lixo moral pela conduta irregular e o desprezo de orientação espiritual. Pelas forças genésicas criadoras, transformamo-nos em pais, mas para sermos pais educadores, é preciso iluminar e desenvolver as próprias forças do coração no Evangelho de Jesus e nos postulados da doutrina espírita. Só se educa melhor quem já possui algum alicerce moral no cérebro e no coração. Para educar melhor os filhos, os pais precisam evangelizar-se a si mesmos. Muitas vezes, os filhos aprendem belos ensinamentos nas aulas de evangelização nas casas espíritas, mas em casa não veem sequência deles nos atos, nos exemplos e nas palavras dos educadores do lar. Então, ou seja, a criança vai para a evangelização, ouve coisas belíssimas, né, sobre a doutrina, sobre Jesus, sobre Deus, sobre educação moral, uma vez por semana, e em casa vê tudo ao contrário, os 7 dias da semana. Um mau exemplo. Os pais irresponsáveis, em quem o espírito reencarnado no período infantil deposita confiança absoluta,
justamente não encontram apoio aos sentimentos e orientação. Mantendo esses lamentáveis obstáculos à boa educação moral da criança, estaremos sendo adversários de Jesus junto aos pequeninos. Meditemos em nossas responsabilidades junto às crianças na família e na casa espírita. Para formar a moral cristã na personalidade infantil, é preciso maiores esclarecimentos para a inteligência e o coração dos primeiros professores da alma dos filhos, quem são as mães e os pais espíritas. Ficamos por aqui, aguardando a todos no próximo vídeo, agradecendo a Deus, a Jesus, a todos vocês que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, nos auxiliando com ideias, né? Desejando amor e luz ao coração de todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.